Fala galerinha do mal, a JBL Pulse 5 foi lançada, né, finalmente no Brasil, então por que não trazer aqui um videozinho pra vocês falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos de você comprar essa caixa de som aqui. Quase fiquei sem ar, hein, mas vamos lá. Eu já vou começar aqui avisando vocês que esse vídeo só foi possível graças ao apoio do pessoal da Red Delaware. Cara, se vocês ainda não conhecem os serviços deles, vocês estão perdendo dinheiro. É isso, pra ser bem honesto. Isso porque a Red é um serviço que vai permitir a você de virar um importador, cara. Você vai conseguir comprar produtos direto nos Estados Unidos e trazer para o Brasil com controle total. A taxa de serviço é a mesma de 1 a 6 libras e a única coisa que muda mesmo é o preço de transporte, cara. A taxa de serviço é 5 dólares, pessoal. Além disso, você vai ter 60 dias de armazenamento gratuito, você pode criar sua conta também gratuitamente, tá? O link é o primeiro aqui da descrição e leva menos de um minutinho. Se você tiver qualquer dúvida, eles também vão contar com suporte via WhatsApp para todas as suas perguntas. Até se você tá pensando assim em comprar, você já pode mandar uma mensagem perguntando como é que faz. E se você também não quiser passar por isso, eu tenho um vídeo explicando todo esse procedimento bem aqui no card. Você não precisa ter medo porque é um processo super seguro, eles vão te ensinar a fazer isso da maneira correta, né? Isso é, você vai declarar o produto antes de trazer para o Brasil e acredite, ainda assim sair com uma belíssima economia para você, então você não vai ter nenhuma surpresa e toda a segurança para você poder comprar ali. Caso você precise também, você vai poder contar com parcelamento em até 12 vezes e cara, é uma recomendação mesmo aqui de coração. Então pode confiar, fazer a sua economia e ficar feliz aí com as suas compras. Se tem um assunto que rodou nesse canal aqui durante um bom tempo, foi eu falando mal da Pulse 4, né? Eu fiz um vídeo, vou deixar até aqui no card, mas enfim, é uma tragédia. Aquela caixa de som foi um dos maiores erros, se não o maior erro da JBL dos últimos anos, né? Porque é uma caixa que custava caro pra caramba, tinha uma qualidade de som péssima e era basicamente LED. É isso. E apesar de aqui vocês conseguirem ver que essa caixa também conta com LED, eu vou dar um elogio para a qualidade de construção, porque tá um pouco mais bonito que a Pulse 4, eu nem falei isso, mas era um pouquinho, sei lá, era um pouco esquisito. Eu acho que eles resolveram dar um tapa no design por aqui, principalmente com o logo novo. Mas o mais importante aqui, de verdade, é a qualidade de som. Foi uma evolução sem igual. Eles conseguiram colocar um radiador passivo aqui na parte de baixo da caixa e os falantes ficam todos localizados, né? As saídas ficam todas aqui por cima, mas ainda assim você tem um som que tá ali entregando bem mais qualidade. Quase não saiu, mas saiu. Então, se esse era um ponto péssimo na Pulse 4, é que eles conseguiram melhorar e merece aqui o meu elogio. O segundo ponto positivo vai ficar para a quantidade de funções acessíveis que você tem ali no aplicativo da JBL, né? Se vocês já experimentaram conectar o seu aplicativo, por exemplo, numa Charge 5, você vai ver que você vai ter um equalizador e tudo mais, só que aqui você tem muito mais função, inclusive funções de sons ambientes. Ela vem com ali uns sons integrados dentro do aplicativo que quando você conecta aqui com a Pulse 5, você consegue executar, por exemplo, sei lá, você relaxando na praia. Enquanto você tá na sua casa, lá no fim de mundo em Niterói, você bota a caixa de som, vai te dar o som da praia. Aí você se sente lá em Piratininga. Que saudade de casa. Só quem é de Niterói conhece essas referências. Mas vamos lá. O mais importante é que é um aplicativo completo e o equalizador, apesar de não ter um nível de detalhe maior do que eu esperava que tivesse, né? Ele não tem um nível Pro, por exemplo. Você vai conseguir regular coisas bem simples ali, é para usuários básicos, mas ainda assim tem, né? E funciona muito bem. Você realmente consegue notar uma diferença. Agora, vamos lá pros pontos negativos. Foi pouca coisa, né? Parece. Mas só o fato de ser um avanço com relação ao Pulse 4 já é uma parada. Mas enfim, vamos começar. A primeira coisa vai ser essa alça aqui, que é praticamente inútil. Eu não vou falar que ele é totalmente inútil, porque sim, você consegue levar dali pra cá, né? Mas é só isso. O real motivo deles terem colocado essa alça aqui é pra poder te dar a impressão de que essa caixa de som é portátil, quando na realidade ela não é. Visto que a construção dela, com esse acrílico gigante aqui, já dá pra você essa noção, vamos dizer assim, de que é um produto sensível, não a ponto de você passar um pano e arranhar, mas se você deixar isso aqui cair de ladinho, bebê, já era. Arranhou, cara, um abraço, você não vai conseguir trocar isso aqui nunca. Então eu acredito sim que foi um erro da marca ter colocado isso daqui para dar essa impressão pro usuário que vai levar a sua caixa pra rua achando que pode levar pra qualquer lugar, como se fosse uma Flip 6, uma Charge 5, aí arranhou, o cara fica triste, né? Aí ele me pergunta, pô, por que eu paguei tão caro nisso daqui? Já o segundo ponto negativo dessa caixa é o anúncio que eles têm, porque se você for no site da JBL procurar por essa caixa de som aqui, você vai ver que eles falam que é uma caixa que reproduz um som em 360 e não, a caixa ela tem um falante localizado aqui na parte de cima, então é simplesmente impossível que eles falem para você que é 360, quando na verdade o único som que você tá escutando ele vem aqui, né, da parte de cima da caixa. A gente vai ter, é claro, o radiador na parte de baixo, mas é mais ali por uma questão de grave, subgrave, dar um reforço ali, enfim. O som mesmo tá saindo de cima, então o fato deles falarem que é 360 não quer dizer grande coisa pra mim. Eu acho isso ruim, né, porque é uma publicidade praticamente falsa. Mas lembrando que aqui são só suposições, né, não
não tenho dinheiro para advogado, por favor, não me processe. E outro ponto negativo também é para você que tá aí assistindo esse vídeo que não deixou um like até agora. Porra, tá me achando com cara de palhaço? Não custa nada você deixar um likezinho aí, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, já pode aproveitar também para largar um comentário me falando o que você tá achando do vídeo até agora. Aqui é igual o serviço de telemarketing, a sua opinião ela é muito importante para mim, se eu gostar dela, se eu não gostar, um abraço. Tô brincando, ou não, vamos lá. Então, continuando aqui, o meu último ponto negativo vai ficar pro preço. Eu vou deixar o link dela bem aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha, mas tá saindo por mais de R$ 1.500, né? O que é totalmente incoerente com o que essa caixa aqui consegue entregar. Lembrando pra você aí, meu neném, que não é uma caixa de som focada em som, é uma caixa de som focada em beleza. A vida tem dessas coisas, né? Mas enfim, é o que eles escolheram comercializar, só tô aqui falando. Não adianta você comprar esse modelo aqui por R$ 1.500 achando que você vai ter, por exemplo, uma JBL Encore, que sai ali, às vezes, entre R$ 1.600 e R$ 1.800. Então, mas vamos lá. Às vezes a gente não precisa entender muitas coisas, né? Vamos só empurrar com a barriga aí e deixar claro pra vocês que tá custando muito pro que ela é. Se você quiser comprar pra tirar sua onda e ter um som ok, eu acho que vale bastante a pena. Principalmente um som que, diferente da Pulse 4, como eu falei lá no início do vídeo, tá bem melhor equalizado e você vai ter ali bem mais opções dentro do aplicativo para você personalizar ali dentro do limite do possível. Enfim, a minha opinião é que eu acho que a JBL deveria trabalhar mais essa questão do preço, porque não adianta nada ficar colocando o JBL Pulse 5 em competição com a linha Parebox. Não faz o menor sentido isso. Então vale a pena aqui o conselho para a JBL, se um dia esse vídeo aqui chegar em alguém, né? E também para você que tá aí assistindo esse material e se perguntando se vale a pena levar esse modelo aqui ou não. Então eu vou mais uma vez te pedir um like nesse vídeo aqui se você curtiu o conteúdo e mais uma vez, cara, deixa um comentário, por favor, não custa nada, vai? Pode falar aí, ó, tamo junto, papai. Tô auxiliando aqui no seu engajamento, gosto muito de você. Posso te garantir que o meu coração vai ficar quentinho. Falou? No mais, eu vou deixar aqui um convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo por aqui. No mais, como sempre, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. JBL Pulse 5, hein? Pô, cara, é uma pena, né? Porque... tipo assim, por que não deixar ela competindo, por mais que eu ainda ache um pouco esquisito, já que eu prefiro a Charge 5, né? Mas por que não anunciar esse produto aqui por mais ou menos uns R$ 1.000? É doideira demais? Na moral, acho que não é, né? Eu não tô muito longe da curva da parada. Competir com a Charge 5, pelo menos te coloca uma escolha na cabeça que é muito simples. Eu vou pela qualidade ou eu vou pela beleza? Assim, pelo menos até ficar mais claro pro usuário, já que comparar com a JBL Encore, bebê, o quê? Isso sem falar da Extreme 3, tá? Que eu nem comento aqui muito no vídeo, que eu acho que foi uma decepção imensa. Eu só estou esperando a Extreme 4 pra eu esquecer que a 3 existe. Ela ainda assim não é pior que a Pulse 4. Enfim, não custava nada vir aqui falar isso pra vocês, porque eu sei que tem muita gente desavisada que vai cair no anúncio e vai ver, nossa, modelo novo, uau, LEDs, vou comprar. E se você for comprar, não vou te julgar, tá? Não externamente, mas pelo menos se você caiu nesse vídeo aqui, você já vai consciente do que você vai encontrar. Enfim, aquelas coisas, né? No mais aí, um beijo pra você, uma boa semana. Obrigado por ter ficado até os pós-créditos, cara. É uma honra ter você por aqui. Beijão, fui, valeu, um abraço!